Olá, este é o nosso Meditando e Avançando, e eu creio que esta palavra será muito importante para a sua vida, será edificante para a sua vida. Então eu peço que você fique conosco até o fim, ouça essa palavra até o fim, e a minha oração é que o Senhor te abençoe com a revelação da palavra. Nós iremos hoje então falar a respeito do dom de línguas, ou línguas estranhas, como alguns dizem, e vamos ver se realmente isto é bíblico, se é real, enfim, vamos aqui meditar na palavra de Deus. Então, um bom proveito para você. Antes de começar, nós precisamos entender que há, com certeza, é fato, uma manobra maligna para desvirtuar o verdadeiro significado do dom de línguas. Há essa manobra, isso é um fato. Por qual razão? Nós veremos. Então, por falta de um conhecimento revelado e de se achegar aos pés de Jesus, muitos acabam acreditando naquilo que não é verdadeiro. Nós precisamos entender que bons argumentos não quer dizer que são bíblicos. Às vezes alguém te convence falando algo contrário ao dom de línguas e dá um bom argumento, mas não é porque ele deu um bom argumento que quer dizer que é verdade. O que nós temos que fazer? Nós temos que aceitar como a palavra de Deus diz que é, e isso só é possível com um coração livre de qualquer orgulho, bem? Então, há somente uma fonte em que podemos consultar a respeito deste assunto, e qual é essa fonte? É a palavra inerrante de Deus, pois ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós não queremos outra fonte a não ser a palavra de Deus. Então essa palavra aqui, essa mensagem sobre o dom de línguas, ela está dividida em duas partes. A primeira parte então é desconstruindo o entendimento equivocado. Nós vamos falar aqui a respeito do que esse dom não é, do que as pessoas estão ensinando em muitos lugares. E depois nós iremos falar também sobre os benefícios deste recurso. Claro, não são todos os benefícios, eu não tenho o orgulho de dizer, são todos, não é isso, mas alguns benefícios deste recurso. E eu creio que ao longo da sua caminhada com o Espírito Santo você verá e experimentará outros benefícios também. Bom, o que é falar em línguas? O que é isso? Quem inventou isso? Bom, línguas não é uma ideia da religião, não é uma ideia de homem, não é ideia de alguma doutrina de alguma igreja. Vamos ver uma declaração de Jesus em Marcos capítulo 16, nos versos 17 e 18. Vamos ler? Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Jesus disse aqui alguns sinais sobrenaturais que seguiriam aqueles que crescem nele. Nós temos que entender que não era uma palavra apenas para os discípulos daquele momento, não era, mas para todos os que crerem, todos os crentes em Cristo. Perceba, estes sinais acompanharão aos que crerem. Então, isso é algo que nós temos que entender. Agora, dentre estes sinais, o nosso mestre citou o falar novas línguas. Ele disse, em meu nome vocês falarão novas línguas. Então vamos ver aqui 3 entendimentos equivocados que alguns acreditam ser novas línguas. Eu já ouvi algumas e eu quero citar para vocês aqui. Não são todas, mas algumas que eu já ouvi. O primeiro entendimento equivocado e errado a respeito do assunto é dizer que as línguas que Jesus disse é um novo modo de falar do cristão. Por exemplo, aquela pessoa que antes de conhecer a Cristo falava palavras chulas, hoje não fala mais. Será que é isso que Jesus disse? Não mesmo, meu irmão. Não tem nada a ver. Não é o que Jesus disse. É claro que falar palavrões, palavras de maldição, palavras vulgares, não é a vontade de Deus. E nós temos um mandamento falando disso.
Por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, perceba, Jesus não estava falando a respeito do novo modo de falar do cristão. Não é isso. Segundo o pensamento equivocado, segundo a crença equivocada aqui a respeito do assunto de novas línguas, é que eles dizem que novas línguas são idiomas existentes, como por exemplo japonês, inglês, espanhol, etc. E não as línguas gaguejantes e estranhas que os crentes falam. Então, só uma observação aqui dentro desse assunto: você pode crer naquilo que você quiser, mas não dá direito de desrespeitar alguém. Não dá direito de desrespeitar aquilo que o outro crê. Um dia eu estava ouvindo e vi uma autoridade da palavra, uma autoridade da Bíblia, um homem, um professor da Bíblia, zombando a respeito do falar em línguas, fazendo uma imitação muito infeliz daquilo que os cristãos, para nós denominarmos aqui, os pentecostais dizem. Então não é sábio você caminhar para esse lado. Você não quer crer, você acha que é outro idioma, ok, tudo bem. Mas ficar zombando é perigoso. É perigoso porque, vamos imaginar, e se for a língua no Espírito Santo? E se essa linguagem que você está falando que é uma loucura, e eu já ouvi alguém dizer até que são línguas de demônios, olha só, que perigo. E se for a linguagem do Espírito Santo? Você acaba se complicando. E Jesus disse que toda blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão nem nesta era, nem naquela que há de vir. Então tem que ter muito cuidado. E quando que Jesus disse? Qual é o contexto? O contexto é quando os religiosos daquela época estavam atribuindo a Satanás aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Por quê? Porque Jesus expulsava os demônios por quê? Por quem? Pelo Espírito Santo. Aí os religiosos falaram que Jesus expulsava o demônio por Beelzebu. E aí Jesus entra com um contexto da blasfêmia com o Espírito Santo. Então, você crê? Ok, mas não zombe, não escarneça daquilo que nós cremos ser dons de línguas. Então, pensamento equivocado diante da palavra de Deus, o dom de língua não é falar outro idioma, o idioma existente. Não é. Não é falar em japonês, não é falar em inglês, não é. Então é um pensamento, é uma crença equivocada a respeito do assunto. Por que alguns dizem e acreditam que seja outros idiomas? Por quê? Porque eles falam que a palavra nova, aqui no grego, quando Jesus disse falarão novas línguas, eles falam que essa palavra nova quer dizer um novo existente, ou seja, e não um novo inédito, afirmando que as línguas são sim idiomas terrenos, é isso que eles creem. Então vamos ver a palavra grega para nova, qual é o significado dessa palavra? Vamos ver? A palavra grega usada no livro de Marcos é kainos, que significa no dicionário Strong, olha só o significado, recentemente fresco, não utilizado, inédito. Olha só que interessante. Jesus estava dizendo o que então? Em meu nome falarão kainos línguas. Línguas inéditas. Por que foi usado kainos? Simplesmente para dizer línguas inéditas. Línguas que ninguém, nenhum homem, ainda havia utilizado. Então o que Jesus disse no verso? Em meu nome falarão kainos línguas. Isso quer dizer, vocês falarão línguas inéditas. Um idioma não disponível até então. É isso que Jesus disse. Vamos ver numa outra passagem onde é utilizada a palavra kainos. Mateus capítulo 27, versos 59 e 60. Vamos ler? José tomou o corpo, envolveu-o no limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Então olha só, diz que José tomou o corpo de Jesus, envolveu no limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo. Esse novo é kaino, mesma palavra kainos. Agora a pergunta é, esse sepulcro foi utilizado por alguém? Se fosse utilizado por alguém, não ia colocar a palavra kainos. Olha só algo interessante. Aqui nessa palavra, aqui nesse verso que nós lemos, utiliza
a palavra grega kainos, que tem a ver com inédito, não utilizado. Por quê? Porque nenhum outro nome, nenhum outro defunto, vamos dizer assim, usou esse sepulcro. Então era um sepulcro não utilizado. Isso quer dizer que quando Jesus disse, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome falarão kainos línguas, esta linguagem, ele estava dizendo a linguagem no espírito. Uma linguagem realmente estranha, onde nenhum homem tinha utilizado. Ou seja, assim como nessa passagem de Mateus vimos que o sepulcro era novo, no sentido que ninguém havia usado, as línguas também eram novas, pois ninguém as tinha usado. Meu irmão, vamos imaginar que alguém diga que kainos significa um idioma em uso. Será que Marcos errou em colocar kainos? Não creio que ele errou. Por quê? Porque Marcos, o livro de Marcos foi escrito aproximadamente 65 a 70 depois de Cristo. E já havia acontecido o Pentecoste, já havia acontecido o falar em línguas. Ou seja, o falar em línguas já estava sendo em uso. Então, se falar que kainos significa um idioma em uso, também está correto. Por quê? Porque o falar em línguas já estava sendo utilizado. Meu irmão, a verdade é uma só. Jesus não estava falando de nenhum idioma da terra, ele se referia ao idioma do Espírito Santo, a linguagem do Espírito dentro de nós, dentro do crente. E este idioma é completamente desconhecido por todos os homens. Ninguém pode entender, apenas o Pai dos Espíritos. Agora vamos pensar numa pergunta. Se fosse um idioma terreno, por que 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 diz: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. E aí, seria uma contradição nas Escrituras? Claro que não. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Essa seria uma contradição na própria crença dessas pessoas que dizem que línguas não são essas que ficam com os lábios gaguejantes, que ficam com línguas estranhas, não, mas são outros idiomas. Então eles citam Atos 2 para mostrar que as línguas são outros idiomas. Vamos ler Atos capítulo 2, verso 5 e ao verso 11. Vamos ver se são outros idiomas as línguas. Vamos ver. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Perceba algo importante aqui, o texto não diz que eles falaram o idioma daquelas pessoas que estavam lá. As pessoas falaram que ouviram eles falarem em seus idiomas, nos seus próprios idiomas. O que isso significa? Significa que aqueles discípulos falaram em línguas gaguejantes e desconhecidas, mas os ouvintes ouviram em seus próprios idiomas. Ah, mas como assim? Como que eles falaram em línguas gaguejantes e desconhecidas? Algumas pessoas dizem: eles não estão bêbados? Opa, perceba bem. Por que esse questionamento? Por estar falando em outro idioma? Aí teriam que achar que eles eram cultos, não bêbados. Agora, algo muito importante que a gente precisa separar é que o que aconteceu em Atos 2 foi a operação das línguas como sinal aos descrentes. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, verso 22. Olha só o que diz: portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Então,
o que aconteceu em Atos 2 é uma das manifestações de línguas. Você já percebeu que em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10, diz variedade de línguas? Já percebeu isso? Agora, por que variedade de línguas? Vamos entender um pouco isso, porque se a gente misturar, colocar num pacote só, línguas sendo um pacote só, vai haver confusão, e é o que muitos estão fazendo. Por isso que não conseguem compreender aquilo que a palavra de Deus diz. Variedade de línguas significa diferenças, tem uma diferença. Vamos ver aqui pelo menos 4 diferenças de línguas. A primeira, línguas para edificação pessoal. É claro isso na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4 diz: quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Olha só, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. A primeira manifestação de línguas, claro que não está na ordem aqui, mas uma das manifestações de línguas para edificação. Segunda manifestação de línguas é a línguas para interpretação. É outra manifestação. É quando o indivíduo fala em línguas e aí Deus dá a interpretação para ele ou para outra pessoa a fim de edificar a igreja. Vamos ver agora a terceira manifestação de línguas. Seria línguas para intercessão. Isso está em Romanos capítulo 8, verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É outra manifestação de línguas. Essa manifestação aqui é quando o crente fica na brecha, sem mesmo ele saber, ele pode estar intercedendo por alguém, ou por ele mesmo, por os outros, pela cidade, pela nação, etc. É uma linguagem, é uma manifestação de intercessão. Essa manifestação, pela misericórdia de Deus, já vivenciei isso. Foi quando eu estava pregando a palavra, um jovem ali ouvindo, não o conhecia, não sabia de onde ele era, enfim, do que estava acontecendo com ele. Mas após eu ter feito o apelo, ele veio à frente para receber Cristo. Eu coloquei a minha mão sobre a vida dele, sobre a cabeça dele, e comecei a orar em outras línguas. Eu comecei a orar em outras línguas, onde eu comecei a chorar juntamente com ele, e parecia, a sensação era que eu estava sentindo a dor dele, sentindo aquilo que estava acontecendo com ele. E nesse momento, o Espírito Santo que estava dentro de mim estava intercedendo por ele. Ou seja, eu estava na brecha, na intercessão por aquela vida. Depois, no final do culto, que eu fiquei sabendo que ele tinha uma namorada, e a namorada dele se matou, e ele estava ouvindo uma voz, antes de entrar para a igreja, estava ouvindo uma voz, e a voz dizia, vai se encontrar com ela, vai se encontrar com ela, sugerindo, obviamente, que ele se matasse também. Então Deus deu o livramento, foi onde que ele batizou, acabou não ficando com a gente, mas foi em outra igreja, e eu glorifico a Deus por isso. Essa manifestação de intercessão, como isso é maravilhoso. Mas isso aconteceu, que eu lembro, uma vez só, porque não depende de mim, mas sim da necessidade daquilo que Deus quer, é Deus quem faz. Bom, qual é a quarta manifestação de línguas? Qual que é? A quarta manifestação de línguas é essa que nós vimos e é o que aconteceu em Atos 2, que é línguas como sinal aos descrentes. 1 Coríntios capítulo 14, verso 22. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Então, 4 manifestações de línguas, 4 diferenças de línguas. Se pegar e misturar, colocar tudo num pacote só, vai haver confusão com certeza. Então, deu para entender essa diferença das línguas? Deu para entender a manifestação, o que é a variedade de línguas? Ok? Vamos lá, retomando aqui num pensamento equivocado do que são línguas. Terceiro, alguns dizem que falar em línguas é somente para a salvação, como aconteceu em Atos 2. Você já ouviu isso? Eles falam assim, falar em línguas não é isso que fica falando na igreja, não. Ninguém é salvo, não. Naquela época lá, eles falaram em línguas, mas as pessoas se converteram. Em Atos 2 lá, houve uma conversão tremenda. Será que foi isso que aconteceu? Vamos ver. Atos capítulo 2, verso 41. Os que aceitaram a mensagem
foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Opa! Realmente a descida do Espírito Santo foi algo maravilhoso, sem dúvida alguma. Cerca de 3.000 pessoas se renderam a Cristo, batizaram, enfim. Mas nós precisamos nos atentar a algo aqui, meu irmão. Por que as pessoas aceitaram a Cristo? É uma pergunta que eu faço para você. Por que eles aceitaram? Será que é porque eles ouviram os discípulos falarem em línguas? Vamos ver no verso 41. Ele vai nos responder. Os que aceitaram a mensagem. Opa. Perceba que eles não se converteram porque ouviram as línguas dos discípulos. Eles se renderam porque ouviram a pregação de Pedro. Isso é claro na palavra de Deus. Capítulo 2, verso 14 de Atos, diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Opa, perceba? A conversão daquelas pessoas foi resultado da pregação e não do falar em línguas. Mas eles se maravilharam quando ouviram em seus próprios idiomas. Sim, se maravilharam, mas quando eles se renderam foi por causa da pregação de Pedro. Bom, está claro até aqui? Você está entendendo até aqui? Então nós já vimos que as línguas, ela não é uma invenção humana, mas sim do nosso próprio Cristo. Ele falou a respeito disso. Em meu nome falarão línguas inéditas, como nós aprendemos aqui. Segundo, não são outros idiomas, mas sim a linguagem do Espírito Santo com palavras desconhecidas naturalmente. Então isso é fato. Que as línguas, elas não são outros idiomas. O que são línguas então? Dom de línguas é a linguagem do Espírito Santo com palavras desconhecidas naturalmente. Nenhum homem conhece. Somente Deus conhece, a não ser que Deus queira dar a interpretação usando alguém. Amém? E terceiro é que o dom de línguas não é para o evangelismo, como alguns dizem. Não, línguas é para evangelização. Não é. A palavra de Deus deixa claro a esse respeito. Bom, então agora nós vamos ver os benefícios de falar em línguas. Será que há benefício de falar em línguas? O que você acha? Sim. O apóstolo Paulo, muito usado pelo Espírito Santo, muito usado por Deus, ele sabia dessa grande importância e ele disse 3 coisas a respeito. Vamos ver? Primeira coisa que o apóstolo Paulo disse a respeito do dom de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Olha só, será que é importante? Claro. Se fosse algo sem valor, por que Paulo estava dando graças por falar em línguas? Tem muito valor a oração em outras línguas, nós vamos ver daqui a pouquinho. Será que era importante? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 14, verso 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. O apóstolo Paulo está dizendo, gostaria que todos vocês praticassem as línguas, que vocês orassem em línguas, que vocês passassem tempo orando hora após hora. Então 1 Coríntios capítulo 14, verso 5, o apóstolo Paulo fala da importância. Eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Bom, se não houvesse benefício, por que essa declaração de Paulo? Vamos lá, a terceira coisa que Paulo fala, mostrando que esse dom, o dom de línguas, falar em línguas é muito importante. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 39. E não proíbam o falar em línguas. Não é para proibir. Agora pensa numa pergunta, por que não proíbo falar em línguas? A resposta é simples, porque falar em línguas traz um benefício a todo o crente. Olha só. No início da nossa conversa nós dizemos que há uma estratégia maligna para desvirtuar a oração em línguas. Eu creio que é um fato como Satanás ele se opõe a esse dom. Por quê? Porque ele sabe que quando um cristão tem a prática dessa oração, ou seja, da oração em línguas, essa pessoa será edificada de maneira poderosa. Por isso, quanto mais longe Satanás conseguir deixar essa pessoa na prática desse dom, melhor para ele. Só algo importante aqui para falarmos é que isso não significa que a pessoa que fala em línguas, o cristão que fala em línguas é melhor do que aquele outro que não fala. Nada disso, não é esse o propósito. Mas é uma ferramenta poderosa para a edificação.
Por isso que a Bíblia diz: gostaria que todos vocês falassem em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, verso 5. Alguém já disse assim, não existe esse negócio de edificação pessoal, porque os dons são para a igreja e não para o indivíduo. Muita atenção aqui. Então vamos lá, não existe para edificação pessoal, mas não somos nós que estamos dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo isso, mas a própria Bíblia diz: quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. De acordo com isso, eu faço uma pergunta: como que nós vamos edificar alguém? Como nós vamos construir alguém sobre a rocha, sobre Cristo, se nós não tivermos edificados? Mas existem outros meios de edificação. Claro que existem. Dentre eles, o jejum, a leitura, a meditação na palavra, a oração e a oração em línguas. É um fato. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Agora vamos ver algo na prática aqui. A oração em línguas é para fazer em voz alta na igreja? Será? Resposta é não. Por isso que foi escrito 1 Coríntios capítulo 14. Os crentes em Corinto estavam querendo impressionar os outros, orando em alta voz, como um sinal de espiritualidade, enfim. Inclusive é o mesmo erro cometido em muitos lugares hoje. Então o que é oração em línguas para edificação? A oração em línguas para edificação, ela deve ser praticada em voz baixa, até porque é algo entre nós e Deus. Verso 2, capítulo 14 de 1 Coríntios. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então vamos lá, nós podemos muito bem estarmos na igreja e falando baixinho em outras línguas. Eu, por exemplo, tenho essa prática. Eu estou lá sentado ouvindo uma palavra, enquanto o pregador está ministrando, enquanto o louvor está sendo entoado, e eu estou baixinho falando em outras línguas, porque eu estou sendo edificado como a palavra de Deus diz. Agora pergunta: e se alguém na igreja falar em línguas em voz alta? Primeiro, não é pecado se isso acontecer. Não devemos julgar essa pessoa. Essa pessoa... Não. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Olha só, 1 Coríntios capítulo 14, verso 13. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Ou seja, se alguém chamar a atenção de todos ali, orando noutras línguas, alto, todo mundo está olhando para ele, ali a Bíblia orienta para que essa pessoa ore para interpretar. Só um parênteses aqui: se fosse outro idioma, se fosse um idioma natural, um japonês, alguma coisa, por que a Bíblia mandaria para orar? Não mandaria procurar um professor, um mestre, enfim, para interpretar isso? A Bíblia manda orar porque justamente é uma oração no Espírito Santo. Veja bem, meu irmão, minha irmã, se alguém na igreja falar alto em línguas, essa pessoa ela deve orar, segundo o que o texto diz, para Deus dar interpretação. Sendo assim, a igreja será edificada. Então não é sábio alguém ficar orando alto em línguas, como alguns cristãos fazem, ou como alguns pregadores fazem. Eu já vi pregadores que vai pregar e eles ficam falando em outras línguas. Então não é sábio. A orientação bíblica para isso é que você, então, já que está falando em línguas, você deve orar para Deus dar a interpretação, a fim de você edificar a igreja. Outra pergunta aqui: podemos orar em línguas na igreja? A resposta é: podemos e devemos, desde que façamos com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, verso 28 diz: se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Olha só que orientação maravilhosa. Então, como eu te disse, eu estou lá cultuando a Deus, estou sentado ouvindo uma palavra. Por exemplo, você agora está ouvindo essa palavra, você pode estar ouvindo com o seu entendimento e com o teu espírito falando outras línguas. Meu irmão, que ferramenta poderosa que Deus nos deu. E não deu para um grupo de pessoas, não, para todos os cristãos. Ouça o que o Espírito Santo diz. Então nós já estamos finalizando aqui, mas antes nós precisamos passar os benefícios de falar em outras línguas. Como diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, quem fala em línguas a si mesmo se edifica. Vamos ver aqui então 11 benefícios de orar em línguas, 11 benefícios de falar em outras línguas. Então, só lembrando que eu não tenho a pretensão de falar todos, não, mas alguns benefícios de orar em línguas. Então, separei 11 aqui para nós. Primeiro, falo a Deus. A Bíblia diz que quando eu oro noutras línguas, eu não falo a homens, mas eu falo a Deus. Não tem ninguém para me
atrapalhar. Não tem ninguém que vai ficar no meio da nossa conversa. É uma linha direta. Quando eu estou orando em línguas para edificação, quando eu estou orando no Espírito Santo em línguas, só lembrando que quando eu falo orando no Espírito Santo, isso não fecha o pacote dizendo que é só oração em línguas. Orando no Espírito Santo pode ser uma oração inspirada pelo Espírito Santo, mas também a oração em línguas é uma oração no Espírito Santo, ok? Então, quando eu oro no Espírito Santo, quando eu oro em línguas, eu estou falando diretamente a Deus. Você quer uma resposta? Você quer sair de situações difíceis? Você fala assim, mas eu me encontro num labirinto, eu não sei o que fazer agora. Tire um tempo e comece a orar em outras línguas. Tenha essa prática, você vai ver a direção surgindo dentro de você. Segundo benefício, quando eu oro em línguas, eu oro de fato. Isso significa eu oro de verdade. Olha só o que a palavra de Deus diz. Quando eu oro, qual é o benefício? Quando eu oro em línguas, eu oro de verdade. Terceiro benefício aqui é que quando eu oro em línguas, a Bíblia diz que eu dou graças perfeitamente. Olha só, Romanos capítulo 8 diz, verso 26, diz que nós não sabemos orar como convém. Olha só, você já percebeu os nossos pedidos na oração? Você já percebeu? Abençoa a mim, minha família, enfim. Mas nem nós mesmos sabemos como orar, como convém. A Bíblia diz isso. Você não sabe pedir como convém. Você não sabe o que é bom para você. Você não sabe o que vai ser legal para sua família, o que vai ser bênção para você. Você não sabe. Mas um sabe. Quem é? O Espírito Santo. Então, quando você está orando em outras línguas, o que acontece? Você está dando graças perfeitamente, você está pedindo perfeitamente, você está orando perfeitamente de acordo com a vontade de Deus. Quarto benefício de orar em outras línguas para edificação. Eu me edifico na verdade do Evangelho. Quantas doutrinas não tem hoje? Quantas religiões não existem hoje? Como eu vou saber qual é a correta, qual é a certa, onde eu devo ficar, enfim. São palavras no YouTube, são palavras em igrejas, você vai numa aqui, fala de um jeito, fala no outro, e aí nessa multidão de vozes, como você vai discernir o correto? Quando você ora em outras línguas, isso vai te ajudar. Por quê? Porque a oração em línguas, ela vai te edificar na verdade do Evangelho, vai te edificar na verdade de Cristo Jesus. Lá em Judas, capítulo 1, verso 20, diz algo interessante e eu quero ler aqui para você. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Quando eu oro em línguas, então eu estou sendo edificado na verdade do Evangelho. Meu irmão, que essa palavra entre no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Quinto benefício, qual é? A oração em línguas abre porta para outros dons. Deus te chamou para fazer algo, Deus te chamou para realizar algo. Eu creio que a oração em outras línguas vai levar você àquilo que Deus te chamou. Ou seja, se Deus te chamou para ensinar a palavra dele, quando você passa tempo orando em outras línguas, você está sendo treinado, você está sendo levado a esse propósito, para realizar aquilo que você foi chamado. A oração em línguas, ela abre porta para outros dons. Então, quando você tira tempo orando em outras línguas, falando com você, falando com Deus, você então está atraindo tudo aquilo tudo de necessário para você realizar aquilo que Deus te chamou. Amém? Sexto benefício, quando eu oro em línguas, eu posso interceder por alguém sem mesmo saber. Então, quando eu oro em línguas, eu posso estar intercedendo por alguém, por uma nação, por uma cidade, por uma igreja, enfim, por alguma coisa. Eu entro na brecha, sem mesmo saber. Eu não sinto nada, não estou sentindo nada, não estou sentindo arrepio, sentindo nada. Mas aquela linguagem, na oração em outras línguas, o Espírito Santo pode estar intercedendo para outras pessoas. O sétimo benefício da oração em línguas é que a palavra de Deus se abre diante de mim. Ou seja, eu tenho um entendimento da palavra, eu passo a compreender as Escrituras. A Bíblia diz que a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. As Escrituras, a palavra de Deus, ela tem um Espírito vivificando. E quando eu passo a orar em outras línguas,
eu passo a entender, a compreender pelo espírito de sabedoria e de revelação. Então isso é muito importante. O 8º benefício de orar em línguas é que há uma limpeza interior. Acontece muito quando alguém começa a praticar a oração em línguas, ela começa a dizer assim, mas eu estou tendo uns sentimentos ruins, eu estou tendo alguns pensamentos ruins e eu vou parar de orar. É interessante que não pare de orar. Por quê? Porque aqueles sentimentos, aqueles pensamentos já estavam dentro dessa pessoa, porém não estavam sendo identificados. Quando essa pessoa então está orando em outras línguas, nessa prática começa a entrar a luz ali, justamente para que você tenha uma mudança, uma transformação, porque o desejo de Deus é transformar você interiormente. A religião transforma o homem exteriormente, ele engana todo mundo, mas o Espírito Santo, nosso mestre, ele nos transforma interiormente. 9º benefício de orar em outras línguas, nas línguas para edificação, tirar tempo, hora após hora. Nós somos alicerçados em Cristo Jesus. Nós somos enraigados nele, nós criamos raiz nele. E é muito difícil nós sermos levados a todo o vento de doutrina. Isso será muito difícil. Por quê? Porque a oração em outras línguas nos alicerçará em Cristo Jesus. 10º benefício de orar em outras línguas, o Espírito Santo usa as palavras na minha oração. Ou seja, eu não sei falar como convém, não sei pedir como convém, eu não sei colocar as palavras de acordo com a necessidade, mas quando eu oro em outras línguas, eu deixo o Espírito Santo colocar as palavras certas na oração. Então eu deixo o Espírito Santo orar. Como diz aquele louvor, foi muito feliz a Fernanda Brum quando ela cantou, dizendo: o Espírito Santo, ore por mim. Quando eu oro em outras línguas, é o Espírito Santo orando por mim e pedindo aquilo que é necessário para a minha vida, porque Ele sabe o que é melhor para mim. 11º benefício de orar em outras línguas é que eu passo a ser aluno do Espírito Santo. Quando começo a orar em outras línguas, eu estou aos pés do Espírito de Deus. Eu estou aprendendo com Ele. Eu estou desfrutando dos ensinamentos dele. Eu estou sendo levado pelos seus ensinamentos. O Espírito Santo passa a ser meu mestre. Você acha que Jesus foi importante para os discípulos? Com certeza. Hoje o Espírito Santo está conosco para também ser importante. Jesus disse: meu Pai enviará o outro Consolador. Olha só pode substituir uma pessoa maravilhosa sendo uma pessoa maravilhosa. O Espírito Santo, sendo maravilhoso, passou a ser o meu mestre, passou a ser o meu professor. Quando eu estou orando em outras línguas, quando eu estou falando em outras línguas, eu estou aprendendo do Espírito Santo. Você sabe o que é download? Download é quando você baixa da rede algo para o seu computador. Então, quando eu estou orando em outras línguas, eu estou fazendo um download, vamos dizer assim, das coisas de Deus, das coisas espirituais, das coisas do Espírito Santo. Os seus ensinamentos, eles começam a entrar no meu interior e transformar a minha vida. Quem é o seu mestre? Quem é o seu professor? Você é aluno de quem? Você é aluno de uma religião? Você é aluno ou fruto de alguma explicação humana? Ou você é fruto do Espírito Santo de Deus? Bom, aqui nós vemos então 11 apenas. Como eu te disse, não são todos, mas 11 benefícios de orar noutras línguas. Meu irmão, minha irmã, não seja enganado, não seja iludido por algum conhecimento humano ou alguma resistência. A palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. A oração noutras línguas, ela é bíblica. A oração noutras línguas é a oração no Espírito Santo. É a linguagem sobrenatural dentro do cristão. E eu te digo como experiência própria, e isso transforma as nossas vidas. E isso muda as nossas vidas. Nos torna
apaixonados em anunciar e pregar a verdade da palavra de Deus. Uma pergunta que talvez você faça: mas pastor, como eu recebo esse dom? Como eu recebo o dom do Espírito Santo? Como eu passo a falar em outras línguas? Primeiro nós temos que entender, primeiro nós temos que compreender que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Senhor. Nós devemos aceitá-lo, porque só Ele pode nos livrar do inferno, da condenação. Quando eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, há uma promessa que foi dita. João Batista diz assim: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem após mim, estava falando de Jesus, batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Essa é a promessa. Quando eu recebo Jesus, quando eu recebo o Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador, reconheço que eu necessito de um Salvador, eu passo pelas águas, manifestando então essa minha fé no Messias, em Jesus, eu posso esperar, buscar, aguardar o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. E então utilizamos esse dom no momento e a hora que nós quisermos. O dom para a edificação, que foi o que Deus nos deu. Muito bom, Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus. Termina por aqui nossa meditação a respeito da oração em outras línguas. Eu espero que ficou claro para você, eu espero que você tenha entendido e que você guarde no teu coração e não deixe ninguém roubar esse ensinamento tão maravilhoso que é o ensinamento de Deus aos nossos corações. Que Deus abençoe a tua vida no nome do Senhor Jesus e a sua família também seja tocada pela revelação do Evangelho de Cristo Jesus. Um forte abraço e que Deus continue te guardando.